Gente, vamos lá então. Vamos recomeçar. Nós vamos então falar de medo e morte, né? O medo de modo geral e o medo da morte em particular, tá? Então vamos lá. Dando sequência exatamente ao que a Joana de Ângeles colocou no ser consciente, né? Nós estamos seguindo exatamente ali a ordem do livro, tá? Então ela começa dizendo assim, olha, os mecanismos de evasão do ego mascaram a realidade do self, normalmente receoso de emergir e predominar, o que é a sua fatalidade. E nesse processo de nós entrarmos em contato com a nossa realidade do self, né, e deixar que ele emerja, que ele predomine, que é a nossa fatalidade, surgem alguns impedimentos, surgem alguns obstáculos, dentre eles o medo. Tá? Por isso que ela colocou aí. Porque nesse contato com o self, muitas vezes nós temos um self pouco desenvolvido, normal, né? Isso gera insegurança e medo. Por quê? Porque diante dos desafios existenciais, nós nos sentimos frágeis para vencê-los, para superá-los. Então acaba predominando a insegurança e o medo junto com a insegurança. Tá? O medo é uma manifestação natural no nosso comportamento. Tá? O medo faz parte do processo evolutivo, das vivências que nós tivemos até hoje, faz parte, o medo é importante. Se nós absolutamente não tivermos medo de nada, nós nos expomos a perigos que não precisávamos nos expor. Né? Então o medo nos ajuda como manifestação do instinto de conservação. O problema é que o medo fica exacerbado em algumas situações. Né? O medo fica exacerbado e acaba gerando mais problema do que ajudando o ser humano. Tá? E é por isso que ela começou a falar do medo, né, num capítulo que é a conquista do self. Tá? Os estados fóbicos, por quê? Porque o medo é natural, mas a ansiedade que nós começamos a viver diante de certos medos que nós temos, diante de certos objetos, de certas pessoas, de certos lugares, né, se tornam situações patológicas, se tornam reações patológicas. Tá? E aí nós temos as fobias, os estados fóbicos, como um exacerbamento daquele medo que era natural, daquele medo que faz parte até da nossa segurança, vamos dizer assim, né? Então os estados fóbicos, aí ela diz assim, que olha, nos estados fóbicos nós temos uma situação que são os distúrbios gerados pelo quimismo cerebral. Tá? Porque nós somos espíritos, mas nós estamos utilizando um corpo físico. E esse corpo físico, ele pode vivenciar alguns desajustes no quimismo do sistema nervoso, do cérebro, que começamos a ter reações condicionadas, reações automáticas, fisiológicas, que geram tremores, suor frio, não é? Que geram uma série de reações gastrointestinais. Né? Vocês já viveram isso alguma vez? Todo mundo já viveu em algum momento, né? Diante de uma prova, por exemplo. Né? Então, distúrbios gerados pelo quimismo cerebral, muitas vezes relacionado à genética que nós temos. Né? Chama genética, então é aquilo que eu herdei dos meus pais, então eles são os culpados por isso? Não. A genética que nós herdamos dos pais, sim, da população genética a qual nós pertencemos, mas o espírito é herdeiro de si mesmo. Então nós acabamos herdando a genética que nós precisamos, com a qual nós nos identificamos nos quadros provacionais que nós estruturamos para nós ao longo das encarnações. Alexandre, mas traduz isso aí para o português. Né? Por exemplo, eu errei muito no passado, né? Me comprometi muito no passado, depois ela vai falar sobre isso.
Então eu criei causas negativas para mim, um karma negativo, que isso vai se instalar, é uma das formas, né, de eu viver esse retorno, vai se instalar no meu organismo, através de uma genética específica. Então eu posso vir com uma certa substância faltando, ou uma substância mais do que deveria, né? Serotonina, dopamina, né? Então eu tenho lá uma certa descompensação dentro de mim, e posso precisar de medicações que vão me ajudar a sanar um pouquinho dessa descompensação, tá? Então, os distúrbios gerados pelo quimismo cerebral, até como prova, como efeito de um passado que eu estruturei. Então eu já vim com essa condição meio necessitada, né? Mas também fenômenos de natureza psicológica. Então tem o corpo, a genética, o sistema nervoso, mas tem também fenômenos de natureza psicológica, questões relacionadas mais ao psiquismo, não ao corpo. Psiquismo e corpo interagem constantemente, mas nós temos aí algumas distinções, né? Por exemplo, os conflitos vivenciados pela mãe gestante, né? Os conflitos vivenciados pela mãe gestante. Então você está dentro do ventre materno, você está no útero materno se formando, você é um espírito que está renascendo, né? Mas você está sofrendo também as ações do ambiente em que você está reencarnando. Você não está dentro do útero ali protegido de tudo. Fisicamente sim, de certo modo. Mas espiritualmente você está interagindo com as vibrações do seu grupo familiar, ou do seu futuro grupo familiar. Você interage com o pai, com a mãe, com o organismo materno, até com os espíritos que estão fazendo parte do ambiente familiar. Ok? Então, quais são esses conflitos vivenciados pela mãe gestante? E que vão influenciar no inconsciente nós que estamos reencarnando. E alguns medos já começam a se estruturar durante a gestação, né? A mãe reacionária à concepção. Como assim a mãe reacionária à concepção? A mãe que não quer aquela concepção. Estou seguindo exatamente o que a Joana Jones colocou, né? Só organizei um pouquinho. Mas a mãe reacionária à concepção. Ela não quer, por algum motivo, por imaturidade, por ter ocorrido de uma forma, né, inesperada. Tá? Você conhece isso, né? A mãe reacionária à concepção. Ela está reagindo à concepção. Então o feto ali, muito mais do que o feto, o espírito, ele está registrando aquela reação à presença dele. Então ele vai registrar em forma de rejeição, ele vai registrar em forma de desamor, vocês entendem? Ele vai registrar em forma de insegurança. Por quê? Porque ele tem medo. Será que eu vou conseguir renascer? Eu me programei, ela me aceitou, tal, e agora está reagindo contra a gestação. Será que eu vou conseguir chegar a termo? Eu vou conseguir cumprir com tudo que eu programei? Durante décadas eu programei? E de repente, né? Eu tinha medo de o que era mesmo? Eu tinha medo de apendicite. Eu até já falei para vocês, não é? Eu tinha um certo receio, para não falar medo, assim, né? Eu tinha um certo receio de apendicite. A pessoa falava, pegou apendicite, está com apendicite, já ficava uma coisa meio desconfortável, né? Falava, suporou, não sei o que estourou, sei lá. Eu já ficava impressionado com aquilo, né? E aí, quando eu estava na faculdade, tinha que fazer uma atividade lá, uma das matérias, que eu tinha que perguntar para minha mãe a respeito da gestação, né? E não é que, conversando com ela falou assim, Alexandre, a sua gestação acabou tudo bem e tal, mas eu tive apendicite. Tá vendo? Eu tive apendicite. E como estava gestante, já não podia operar. Então teve tudo na base dos medicamentos fortes, não sei o que, né? E você vê, aquilo ficou dentro de mim, em forma de receio, em forma de insegurança, com relação a uma questão específica. Mas podia ser qualquer outra coisa, né?
que tivesse feito parte da minha vida ali naquela situação, né? Então a mãe tensa, o segundo tópico, a mãe tensa ante a responsabilidade. Às vezes uma adolescente está com medo da responsabilidade, está tensa. Então ela muda a sua fisiologia, ela dispara a adrenalina constantemente, e o feto recebe a parte química, recebe a parte também vibratória da mãe, a tensão. Às vezes a família está também preocupada, está todo mundo tenso. O pai também, outro adolescente, vamos supor, né? Então, a tensão, a criança recebe aquela tensão, ela percebe aquela tensão no ar, né? O espírito que está reencarnando, né? A amargura, né? Pelas incertezas. A mãe está amargurada pelas incertezas. Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou conseguir cuidar da criança? Né? Será que alguém vai me ajudar? O que eu vou fazer com a criança? Eu estou solteira. Né? Olha só, depende de cada contexto. Né? Eu estou solteira. Como é que eu vou fazer? Não tenho dinheiro para colocar na creche. Aí eu vou ficar longe da criança. Então a mãe já vai pensando em tudo aquilo e vai gerando insegurança na criança que está vindo. Tá? Vai gerando insegurança, medo, né? Os insucessos de parto, né? Durante o parto aí no caso, né? Os insucessos de parto, de repente alguma coisa ali não deu certo e fica o médico ali, né? Eu quase que fiz os 3 partos dos meus filhos. Eu tinha que acalmar as enfermeiras e né? Enquanto o médico estava chegando, né? O médico não tinha chegado, estavam as enfermeiras lá, as enfermeiras estavam mais preocupadas que eu, né? Elas estavam tensas, eu falei, calma gente, vamos lá. Né? Mas deu tudo certo, né? Sem médico. Oi? Sem médico. Sem médico, as 3 vezes, né? Sem médico. Uma vez, né? Mas ok. Né? Então, deu tudo certo, né? Fiquem tranquilos, vocês ficaram meio apreensivos assim, né? Então, os insucessos de parto, mas a criança que está vindo ali já fica meio apreensiva, ela fica meio preocupada, né? Os choques pós-natais, tá? Aí tem relação, pessoal, com o trauma de nascimento, tá? O trauma do nascimento que Freud detectou, né? Que é importante. Hoje em dia, na Espanha, por exemplo, eu vi um projeto lá do governo, que eles tratam com todo cuidado a gestação desde o começo, tá? Desde o planejamento, o casal, né? O acompanhamento médico, psicológico e tal, né? Obstetra. E quando chegou o dia do nascimento, o parto se dava na água, né? A água na temperatura do organismo materno, né? A luz reduzida, só o suficiente para se enxergar as coisas, tá? Mas a luz reduzida, e olha que interessante, eles tinham gravado a batida do coração materno. E aí o ambiente em que o casal estava e a criança ia nascer, com o som do coração materno batendo em caixas de som assim, tudo, né? Olha que legal, né? Então tudo para evitar, né, a temperatura, tudo certinho, tudo para evitar o choque, porque uma das maiores causas de problemas para nós tem a ver com o choque do nascimento, né? A criança nasce num lugar frio muitas vezes, frio no sentido emocional e frio às vezes até no sentido físico mesmo, né? Sai no ambiente quentinho, aí aquele frio, né? Gelante assim. Aí o pessoal pega a criança como se estivesse pegando um saco de feijão, né? Com aquele carinho todo, né? E depois o trabalho de higiene, ele feito meio, né? E aí muitas vezes bate na bunda da criança para fazer ela chorar, né? Usa desses recursos, dessas técnicas assim meio invasivas, né? Meio agressivas. Imagina, pessoal. Imagina, você está ali, imagina, né? Você está ali todo bonitinho, quietinho, quentinho, né? Dentro da útero materno, aí você sai assim, exposto. Imagina o som. Imagina o som.
né? Você está exposto. A criança é toda sensação, é toda emoção. A criança é toda sensibilidade, né? É como uma parte de nós que ficasse exposto, assim, carne viva de repente, né? A criança é isso, os sentidos, ela estava ali toda protegida, né? Então o choque do nascimento, o trauma do nascimento, né? Que a gente tem que tentar reduzir, para que gere menos insegurança, menos medo na criança, né? Tá? Certo? Ok, pessoal. Beleza? Então vamos lá. Aí tem os de natureza psicogênica, tá? Que tem a ver com o nosso psiquismo. Ao longo do tempo, na educação, né? Na formação ali da criança, ao longo dos anos, na convivência com a mãe, na convivência com o pai, na convivência com o ambiente em que ela foi chamada a viver, né? Então, os dois fatores que a Joana de Ângeles chama a atenção, de origem psicogênica, é a educação no lar. Em primeiro lugar, a educação no lar. Como que é essa educação no lar? A gente estava falando de famílias muito rígidas, de pai muito rígido, a criança desloca mais do que precisaria, né? A rigidez, a agressividade, né? A agressividade dos pais, dos responsáveis, nem sempre são os pais, até porque muitas vezes os pais não estão nem presentes. A Teresa de Brito até diz no livro Vereda Familiar, que é um livro maravilhoso, viu, pessoal? Né? Quem quer conhecer mais a respeito de família, na visão espírita, né? A opinião dos espíritos sobre educação, sobre tudo dentro do lar, Vereda Familiar é o livro mais indicado, tá? Então ela fala assim que na educação do lar, que não é interessante que nós deixemos a criança pequena, na mão de estranhos. Muita coisa que ela fala ali, as pessoas reagem, porque o mundo que a gente está vivendo é um mundo que está meio às avessas, vamos dizer assim, né? Mas ela coloca aquilo do ponto de vista da saúde emocional, psicológica da criança. Assim, olha, evite deixar a criança com desconhecidos, até mesmo com parentes que você acha que não são responsáveis o suficiente para isso. Entendeu? Tem gente que você deixa a criança para a pessoa cuidar, ela taca bebida na criança para a criança dormir, dá remédio psicotrópico para a criança. A gente sabe o que faz às vezes com idosos, fazem muito também com a criança, né? Então, nós estamos expondo muitas vezes a criança a perigos desnecessários, né? Então é importante a gente... As creches estão por aí, são importantes, estão tentando suprir mais ou menos uma lacuna que ficou, né, por causa da questão financeira, do trabalho. A gente entende tudo isso, tá? E nem é nosso objetivo aqui falar, isso aqui é um capítulo à parte, né? Mas é importante ler lá o Vereda Familiar, para vocês verem mais detalhes, né? Então, a educação no lar, quantos fatores acabam interferindo, gerando medo na criança? A Joana de Ângeles fala no outro livro, Amor Imbatível Amor, dos lugares vexatórios. Muitas vezes a criança é compelida a ir para os ambientes, para os lugares vexatórios, vexame. Olha, vai lá para o seu quarto, vai para o cantinho da disciplina, vai no... Né? Às vezes na educação havia muito isso antigamente. A criança passava por situações vexatórias, de vexame, né? Então isso vai gerando medo da criança, medo de falar em público, medo de se expor, medo de errar, não é? A pedagoga que não deixa eu mentir sozinho, mente junto comigo, né? Não mente não. Né? Então, são inúmeros fatores, né, que acabam influenciando. Ela coloca também a questão da mãe dominadora e o pai negligente, tá? Pode ser o contrário. O pai dominador e a mãe negligente. Pode ser também, tá? O que significa isso, a mãe dominadora? O que é a mãe dominadora? Vocês já ouviram falar disso? Nunca ouviram?
Mãe que controla demais. É. A mãe que controla demais. A mãe superprotetora. Né? A mãe que sufoca a criança. Né? A mãe dominadora, que quer dominar. Na psicologia, se fala muito assim, que a criança com asma é resultante da mãe dominadora. Tá? Até que ponto é de fato, não, é questionável, mas é muito comum dentro da psicologia se falar isso, que a criança com asma é resultante da mãe dominadora, que domina até o ar que a criança respira, simbolicamente surgindo em forma de doença, né? Que a criança não consegue respirar, né? Então simbolicamente a mãe quer dominar até o ar que a criança respira, entendeu? Mas, então pode ser o contrário também, o pai dominador, a mãe negligente. Geralmente é isso aqui, a mãe dominadora e o pai negligente. Por quê? Porque a mãe enfrenta os desafios, a mãe está presente na educação, né? A mãe que está educando, às vezes sozinha, inclusive, né? E às vezes o pai está presente, mas ausente, porque ele está lá no boteco, está no futebol, está no... né? Então, não é esse um padrão assim, né? Não estou falando que é você, mas é assim que a gente sabe que acontece, né? Muitas das vezes. Então a mãe geralmente já está mais presente, só que ela tem que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Tem que fazer de tudo. E aí, nessa preocupação de ser o melhor possível, de fazer o melhor possível, de dar conta da casa, da criança, da despesa, não é? Aí a mãe muitas vezes acaba exacerbando nessa necessidade de controlar, de dominar tudo, né? Tá? Então muitas vezes acaba gritando demais com a criança. A Teresa de Brito fala do grito, né? Acho que não foi ela não, foi um dos livros do André Luiz, que um espírito lá que fala da palavra, ela fala a respeito da palavra, ela fala que o grito é um raio de alta voltagem. Tá? A palavra são ondas de energia que eu estou falando, está chegando até vocês, vem numa certa frequência eletromagnética, né? As ondas sonoras, tal. O grito é uma alta frequência e uma alta voltagem que chega até a criança e vai destrambelhando o psiquismo da criança, vai deixando a criança nervosa, irritadiça, né? O grito, moleque, fulano de tal, né? E fica lá o tempo todo gritando, né? A criança. Então, a gente precisa tomar esses cuidados aí, né? O medo no início, ele se insinua de forma sutil, né? O medo, ele se insinua de forma sutil. Ele vai se instalando na cidadela da alma de forma sutil. Nos tecidos sutis da alma, ele vai se instalando o medo, de modo sorrateiro, sutil, né? Por isso que a gente muitas vezes não percebe, né? De forma aparentemente lógica. De forma aparentemente lógica. Às vezes a pessoa fala sobre o medo dela, parece que tem uma lógica, mas na verdade é uma lógica falha. Por quê? Porque o medo, em essência, é uma manifestação do instinto. É uma manifestação instintiva. Os espíritos, inclusive... Oi? Deixa eu só ver aqui. Não. Deve ter só dado uma... mas deve ter dado uma oscilada. Está tudo normal aqui. Tá? É só a pessoa esperar um pouco que já volta. Espero eu. Então o medo, ele é uma reação instintiva. Inclusive os espíritos falam que nós temos que combater o medo através da razão, da lógica. É racionalmente que nós combatemos o medo, porque é uma reação instintiva. Eu gosto de usar aquela imagem assim do cachorrinho, né? Um cachorro, um dia como hoje, por exemplo, de jogo, o cachorro sofre, não sofre? Não porque estava torcendo para o Brasil, mas é porque... Não, por causa do rojão, né? Por causa do rojão ele sofre.
E aí o pessoal começa a soltar rojão. O que o cachorro faz? Ele fica desesperado. Por que ele fica desesperado? Ele tem motivo para ficar desesperado? Oi? Oi? Ele não tem de fato motivo para ficar desesperado. Por que ele tem? Por causa do barulho? Mas o barulho dá medo, dispara um medo nele, dispara uma reação de sobrevivência. Por que nele? É só um barulho. Mas por que ele fica desesperado? Por que ele se desespera com esse barulho? Proteção. Por quê? Ele acha que vai acontecer o quê? Ele acha que ele vai morrer. Ai, meu Deus do céu, tá caindo o mundo aqui, né? Por quê? Por que ele reage assim? É porque ele não consegue relativizar o objeto do medo. Ele não consegue entender aquilo que nós já conseguimos. Não é só um rojão, fica tranquilo. A gente fala para a criança, não filho, é só um rojão. Estoura lá em cima, tá, é gostoso. Não é? Então, aí a gente relativiza o objeto do medo. E a criança vai aprendendo, é rojão. Agora o animal não faz isso, porque ele não tem a estrutura racional que nós temos. Ele não tem a estrutura lógica que nós temos. Faz sentido para vocês? Né? Então ele não consegue, ele se entrega absolutamente ao medo, ele se entrega ao medo. E o medo para ele vira um pânico. Por isso que os Espíritos falam, a Joana fala que nós precisamos combater racionalmente o medo para que ele não se transforme em pânico. Tá? Que é aquele medo generalizado, aquele medo sem objeto. Parece que o ar, né? O pânico é assim, dá aquela sensação de morte, tá? Então é preciso nós combatermos o medo racionalmente, logicamente, tá? Então ele vai tomando conta das paisagens psíquicas quando nós deixamos. Se nós combatermos o medo através da razão, do estudo. Por exemplo, é comum as pessoas chegarem na casa espírita com uma série de medos. Medo de espírito, medo de morte, medo de um monte de coisa. É normal, né? É interessante ver nas pessoas o diluir do medo. É muito interessante isso. Conforme você vai fazendo estudos em grupo, a pessoa vai entendendo, né, que ninguém morre, que a morte é só uma transição. Os espíritos, né, nós somos espíritos, não é nada assim apavorante, não é. Não é? Então, o medo vai se diluindo através do conhecimento, através da razão, da lógica. O medo vai se diluindo. Né? Muitas pessoas cultivam medos, porque aprenderam a cultivar medos dentro da família, dentro da sociedade, aprenderam a cultivar medos. É medo de mula sem cabeça, medo do homem do saco, medo do, né? Não tem tanta coisa que a gente fica cultivando. Cuidado com o homem do saco, né? Cuidado com a loira do banheiro. Não tinha essas coisas assim? A loira do banheiro. Coisa de maluco, né? A loira do banheiro. Acho que teve uma situação que a pessoa encontrou com uma loira no banheiro lá e morreu de medo, né? Mas enfim, são medos. Cuidado, eu vou levar você para tomar injeção. Minha Nossa Senhora. Vou levar você no médico, hein? Cuidado. Lá, você. Ah, sim. Não, pode falar. Vai falar no microfone aí para todo mundo ouvir. Senão a pessoa da internet não ouve, Beth. Na faculdade a gente falando que desde bebê a mãe começa a colocar medo, né? O boi da cara preta, essas Isso, músicas. exatamente. Então são músicas que vai, né? se colocar todo medo. Eu tinha esquecido da cuca, do boi da cara preta, tudo isso, né? A gente vai povoando a mente infantil, com um monte de histórias aí, totalmente sem sentido, né? E depois a gente se espanta de aparecer essas manifestações de medo, de pânico, né? A gente quer dominar a criança pelo medo. Ela não faz isso porque senão, né? É a pior maneira de querer controlar a situação, fazer perder, né? Curupira. Ok, né? Então a gente vai tomando conta das paisagens psíquicas, né? Os espíritos falam que é como um contágio. Inclusive eles dizem que o medo é altamente contagioso. O medo é altamente contagioso. Porque, pessoal, o que contagia não é apenas vírus, bactérias ou coisa que
que da matéria. Existem inúmeros vírus ou bacilos de ordem espiritual, mental. Tá? Na obra do André Luiz fica muito claro isso. As contaminações de sentimentos negativos. E também ocorre a contaminação positiva. Da alegria, né? Do amor. Isso tudo também é contagioso, da fé. Tá? Só que o medo é contagioso. Pessoal, a gente vê isso... A gente vê isso frequentemente naquelas informações assim, olha, queda da bolsa de não sei o que lá. A bolsa de Nova York. Nossa Senhora. Isso hoje é a pior praga que tem no planeta, esses negócios no meio de comunicação falando da quebra de não sei o que. Por quê? Porque dispara uma tal insegurança no planeta, dispara um tal medo que tem um efeito em cadeia. Não é isso que a gente tem visto várias vezes? Tem um efeito em cadeia. Aí todas as outras bolsas, por insegurança, começam a cair. E o pessoal começa a vender, e começa aquela coisa maluca. Mais por efeito especulatório do que por motivo real, frequentemente. Lá, seja. Pega ele, seja. Quando teve a primeira queda do traque, né, que teve, Tá. As pessoas se matavam. Então. Né? Isso a gente estuda em história. Então hoje, quando a bolsa cai muito, já aquele pavor parece que retorna. Exatamente. Até você vê o inconsciente coletivo. Assim como uma pessoa tem um inconsciente coletivo pelas experiências já vivenciadas. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, as quebras da bolsa, essas coisas todas, né? Então aí dispara um medo de novo, que é irracional, né? E acaba gerando, né, insegurança tormentosa, né? Pesadelos hórridos com o tempo, muitas vezes vai se agravando, né? Gerando pesadelos que são manifestações do inconsciente, tá? Muitas vezes manifestações de conteúdos inconscientes, né? Levam a alucinações e impulsos incontroláveis de fuga até mediante a morte. E aqui ocorre uma situação muito interessante. O som está normal? Ocorre uma coisa muito interessante. As pessoas se matam com medo de morrer. É verdade. Vocês dão risada, né? As pessoas se matam com medo de morrer. Por quê? Porque é tão apavorante esperar pela morte que eu acabo resolvendo produzir a morte por mim mesmo. Pelo menos eu não tenho que ficar esperando. Gente, parece coisa, mas é verdade. E olha, isso ocorre muito mais do que vocês imaginam. Só que ocorre de um modo inconsciente. Muitas vezes a pessoa começa a produzir a própria morte de um modo inconsciente, se auto-aniquilando devagarzinho, se auto-aniquilando, se auto-sabotando, se auto-matando aos poucos, com medo. Às vezes você vai ver, a pessoa tem muito medo de morrer. Tá? Então pode acontecer, fala assim. E como acaba com esse medo? Então, como ela disse, né? Racionalmente. Só que, Alexandre, mas são reações automáticas. É muita emoção que vem, eu não consigo me controlar. Eu começo a suar frio, me dá tremor, eu quero fugir. Por quê? Porque houve todo um condicionamento hormonal, neurotransmissores, celulares, né? O condicionamento do sistema nervoso. Então já virou um condicionamento, um hábito, reagir diante daquele objeto. Então ninguém espere que vença isso assim de uma hora para outra, né? Tem que haver uma dessensibilização sistemática. Uma dessensibilização. Eu vou perdendo a sensibilidade àquele estímulo que disparava a minha ansiedade. Eu estava muito sensível àquilo. Então eu vou perdendo aquela sensibilidade. Existem técnicas para isso. Visualização. Às vezes eu começo a fazer uma visualização com uma pessoa, só dela visualizar que ela está entrando num carro, às vezes tem medo de dirigir, vamos supor. Ela está entrando no carro, já começa a suar frio. Veja bem, é uma visualização, o carro está longe, vamos dizer assim, né? Mas só de pensar no carro já dispara o organismo, já dispara o sistema nervoso, a adrenalina. Mas aí você vai dizendo, olha, respira, está tudo bem, uma situação controlada. Respira, relaxa.
Então você vai descondicionando as reações que a pessoa tinha diante daquele estímulo que provocava ansiedade. Certo, pessoal? É uma dessensibilização. Existem várias técnicas, né? Você ia falar alguma coisa, filho? Eu até ia. Quer falar? Fala no microfone. Então, esse processo, existem várias técnicas. A PNL, Programação Neurolinguística, por exemplo, tem muitas técnicas. A hipnose, né? Então, tem vários recursos para a gente vencer o medo, né? Fala, filho. Eu ia dizer que o medo da morte é, de uma certa forma, o medo de viver. Porque a gente vai contra a nós mesmos. Tipo, a gente, como você tinha falado lá, que a gente tem medo. Mas você falou, é perfeito. Inclusive, ela vai falar isso na sequência. Porque ela vai dizer que Freud, inclusive, ele detectou que o impulso de morte é superior ao impulso de vida. Como assim impulso de morte é superior ao impulso de vida? É mais forte do que o impulso de vida. Mas por quê? Porque, na verdade, o que ele detectou está certo. Porque a morte nos conduz à vida. É isso que você estava dizendo. Então, que a gente morre por medo de viver. Porque a vida verdadeira é espiritual. A vida verdadeira é espiritual. Então, faz sentido que a vida espiritual é mais forte e nos impulsiona, né? Nos chama para uma continuidade, né? Só que nós temos que, Deus fez tudo tão perfeito que Ele colocou alguns instintos de conservação em nós, né? Só que quando esses instintos de conservação eles não estão conseguindo se estruturar de uma forma correta, muitas vezes nós queremos antecipar a morte, né? Com medo da própria morte, quando ela adquire essa característica fantasmagórica, apavorante, né? A gente quer antecipar a morte, né? Mas aí é uma coisa ruim, né? Doença. Oi? O senhor deve ter o resultado de uma doença. Um câncer, por exemplo. Ela quer se matar, né? Para não ficar esperando a conclusão da doença, por exemplo, é verdade, né? Com o tempo, ela pode acabar numa apatia mórbida. Uma apatia doentia, tá? Em que o medo já congelou a pessoa, paralisou a pessoa, ela já não reage mais, aquele medo está tão internalizado dentro dela que ela já nem reage mais, né? Pode haver apatia mórbida, tá? Ou o pavor contínuo, aquele medo se transformar num pânico, né? Ou num pavor praticamente contínuo e constante, né? Nos agravamentos psiquiátricos, tá? Mais um pouquinho a gente já acaba, tá, pessoal? Só um pouquinho. A psicogênese do medo e a anterioridade da alma, né? Então nós não podemos esquecer, pessoal, na psicogênese do medo, na origem psíquica do medo, da anterioridade da alma. Porque a gente falou, a maior parte do que a gente comentou teve a ver com essa existência, né? Então, ela chama atenção, nós temos que entender também, na causa do medo, as encarnações passadas, né? O que nós encontramos nas encarnações passadas que podem gerar medo no presente? Comportamentos irregulares, né? Comportamentos irregulares, coisas irregulares que nós fizemos no passado, tá? Erros morais, traições, né? Nós lesamos pessoas, né? Ela vai citar algumas coisas aqui, ó. Atividades lesadoras de pessoas e lesadoras da sociedade. A Joana de Anjos diz que esse estado de coisas que nós vivemos, precariedade, miséria, né? Doença, isso tudo que a gente vive hoje é resultado dos acordos ilícitos nos gabinetes de luxo. Ela fala isso. Porque estão extraviando recursos que deveriam chegar à população. Ela é difícil ela falar assim, mas ela fala que é resultado das negociatas dos gabinetes de luxo, né? Então, atividades lesadoras.
ações perversas ocultas que não foram reveladas. Então aquilo que foi feito por alguém, por nós, numa existência passada, que ninguém ficou sabendo. Eu não fui justiçado, eu não fui preso, não ocorreu nada comigo, mas a minha consciência registrou. E a minha consciência registrando, ficou gravado no eu profundo, no espírito imortal. O corpo pode morrer, mas o espírito vai renascer. Ele vai reencarnar. E reencarnando, ele vai instalar no organismo as matrizes dos distúrbios que ele vai vivenciar. Pode instalar medos, pânico, pode instalar essa tendência a transtorno bipolar, esquizofrenia e a vários outros problemas. Tá ficando claro, pessoal? Instalam-se no ser profundo e transferem-se para a atual existência, né, que eu acabei de falar. A princípio, como insegurança. Então, na atual existência, isso geralmente começa a aparecer ou reaparecer como insegurança no começo. Tá? Como insegurança de frequentar os lugares, de conviver com pessoas, de sair de casa, de brincar com os amiguinhos. Começa a aparecer a princípio como insegurança, de namorar, né? Depois como medo perturbador, se não for tratado. Né? Qual que é a terapia? Isso aqui é importante, né? Opa. Então, a primeira coisa, autodescobrimento. Né? Eu já falei para vocês que é a saída para tudo. Né? Autodescobrir-se, voltar, lembrar do endereço de casa, se auto-perceber, se autoconhecer. Né? Identificação das causas geradoras do medo. Muitas vezes a pessoa tem medo de namorar, tem medo do sexo oposto, né? Tem medo do sexo oposto. Isso, muitas vezes a gente faz uma análise de questões familiares, né? Da mãe, do pai, da família e tal, mas muitas vezes você não encontra muitas justificativas na existência atual. E aí você começa a deduzir algumas coisas, que com o tempo vão se confirmando ou não. Muitas pessoas que no passado namoraram demais, muitas pessoas que no passado pintaram e bordaram no campo afetivo, hoje vêm com inibições instaladas na área do sentimento, na área sexual, na área afetiva. Vêm com certos bloqueios. Entendeu? Vêm com certos bloqueios. Então, muitas vezes a gente consegue identificar, porque conforme o que eu vivo no presente, provavelmente é o que eu fiz no passado, tem a ver com o que eu fiz no passado. Se eu tenho muitas dificuldades financeiras no presente, o que será que aconteceu no passado? Né? Muito provavelmente eu não soube lidar muito bem com o dinheiro. Se eu venho com muitos conflitos na área afetiva, provavelmente eu não soube lidar muito bem com o afeto. Se eu venho com muitas dificuldades no âmbito familiar, provavelmente são as mesmas dificuldades que eu fugi no passado, que eu larguei lá, que eu abandonei. Tá? Então dá para a gente sempre fazer essa relação. Nem sempre a gente vai identificar exatamente a causa geradora, tá, pessoal? Mas sempre é possível tratar para melhorar. A conscientização dos recursos de libertação. Então eu vou detectando as possíveis causas, mas eu também vou detectando quais recursos eu posso utilizar para me libertar do medo, para me libertar dos efeitos do passado. Né? Conhecendo a causa do medo, utilizará a confiança nas causas positivas. De um modo geral, a gente pode entender assim: todo o mal que a gente vive no presente é resultado do quê? Do mal causado no passado. Né? Todo o mal que a gente vive no presente é resultante do mal que nós sememos no passado. É lógico isso, né? Então, eu posso pensar assim: olha, se a causa dos meus problemas está relacionada ao mal, o que eu tenho que fazer no presente? Bem, Eu tenho que fazer o bem. Tenho que fazer o bem, só isso. Se eu não sei o que causou, Alexandre, eu queria saber, queria fazer regressão, então,
Às vezes pode ser, mas às vezes nem é indicado. Né? Só vai gerar mais problema na cabeça da pessoa. Então, a gente pode usar essa regra. Se eu percebo que o mal que eu vivo no presente é resultante do mal que eu fiz no passado, toda a saída no presente tem a ver com todo o bem que eu posso fazer no presente. O bem para o meu corpo, o bem para a minha alma, para a minha emoção, o bem para as pessoas, a caridade, o estudo, o trabalho bem feito. Vocês entendem? O bem em todas as expressões. Se nós fizermos isso, nós nunca vamos errar. Nós nunca vamos errar. Tá? Não que a gente não vai errar nunca, né, pessoal? Vocês entendem, né? Mas nós vamos estar no caminho certo. Se nós estivermos buscando o bem, sempre estaremos no caminho certo. É a saída ideal para nós. O que vai nos tirar do labirinto que a gente entrou? O bem, a busca pelo bem. Né? Então, a confiança nas causas positivas que gerarão efeitos positivos no futuro. Tá? Pessoal, para não prolongarmos mais, vamos ficar por aqui hoje? Vocês estão cansados já, né? E aí mês que vem a gente continua, tá bom? Pode ser assim? Então vamos fazer a prece final para a gente encerrar então o nosso estudo de hoje. Já temos bastante material para pensar, né? Então nós vamos novamente fecharmos os nossos olhos e vamos agradecer a Jesus por esse momento, a espiritualidade que nos ajudou, proporcionando uma tarde harmoniosa, produtiva, feliz, e que nós possamos, Senhor Jesus, multiplicar esses momentos na nossa vida, não somente aqui no sábado, mas em todos os dias da nossa vida, aproveitando todas as bênçãos que nós temos recebido, a bênção do trabalho, a bênção do estudo, a bênção da família, a bênção do corpo, a bênção dos amigos, a bênção da vida em sociedade. Enfim, Senhor, todas as áreas da nossa existência que nós devemos conhecer e desenvolver com equilíbrio, seguindo o referencial ético do amor, o amor que Tu nos ensinaste um dia, Senhor. Que a Tua luz, que a radiância do Teu coração inunde o nosso ambiente, inunde os nossos corpos, as nossas mentes, para que nós estejamos contigo, da mesma forma que estás conosco, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Novamente pela presença de todos. Desculpa qualquer coisa aí. E então, mês que vem, nós continuaremos. Deixa eu ver aqui. Dia 26, né? Dia 26 de julho, nós faremos mais uma tarde de estudos, tá? Todos estão convidados, se quiserem convidar outros também, serão bem-vindos. Pessoal da internet também, um grande abraço, tá? Fiquem com Deus, obrigado pela presença de todos e até o mês que vem. Lembrando que amanhã a gente tem estudo aqui às 10 horas para quem quiser estar presente, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus.